É uma alegria estar num dia de festa com gente que eu já conhecia. Ao contrário do irmão Fred, eu sempre quis conhecer o Brasil, sempre desejei vir aqui. Desde criança que eu conheço brasileiros, missionários brasileiros, e eu tenho que pedir perdão aos portugueses, porque o meu coração é muito mais brasileiro até do que português. Eu muitas vezes, sempre que há uma oportunidade de vir ao Brasil, eu procuro aproveitar. Eu gosto muito de estar aqui. Eu gosto muito do vosso abraço, o vosso carinho, a vossa simpatia, a vossa alegria. Estar num dia de festa, celebrar um aniversário da igreja aqui, 91 anos, uma vida longa e frutífera. Então louvo a Deus por esta oportunidade. Já trouxe os meus filhos 2 vezes ao Brasil. O Pedro foi gerado no Brasil durante aquele tempo que nós vivemos e estudamos na Palavra da Vida. Quisemos ter filhos, mas só no último ano do seminário é que a graça conseguiu conceber, e acho que foi incompetência minha, não sei, mas o que é certo é que Deus deu-nos a graça de termos o primeiro filho lá em Portugal. Nasceu o Pedro em 2003. 2 anos mais tarde nasceu a Ana, e já está com 14 anos, uma mocinha linda. Já estou com saudades deles. E já vieram então 2 vezes. Eu queria que eles viessem sempre, que eu venho, porque realmente somos muito amados nesta terra. Temos muita gratidão a Deus por nos ter permitido conhecer o Brasil, e pelo que o Brasil tem feito por nós lá também, as igrejas brasileiras, os irmãos. E a Igreja Bíblica é um projeto de plantação, é uma missão ainda, não é uma igreja já totalmente estabelecida, embora já muita coisa que a igreja faz já está a ocorrer, já nos sentimos igreja, mas ainda é uma missão, ainda depende de apoio missionário. Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois no final. Mas é um projeto essencialmente brasileiro, com apoio de irmãos do Brasil, mas é um projeto, acredito, estou absolutamente convencido, do reino de Deus. É o Senhor que está a fazer isso e está a usar a nossa vida e a vida de muitos irmãos e famílias e igrejas brasileiras para estabelecer este ministério lá em Portugal. Então a minha esposa chama-se Graça. Já disse o nome do meu filho, Pedro, e a Ana, que também amam o Brasil e também têm muita gratidão a Deus por esta nação. Mas eu fui convidado para falar um pouco sobre Portugal e os desafios missionários de Portugal. O pastor Eucleme o Eucleme Júnior já foi várias vezes a Portugal, já me encontrei com ele lá, e sei que Deus colocou também no coração deste irmão amor pela nossa terra. E não só ele, eu sei que há muitos brasileiros que amam Portugal e que têm orado pela nossa nação. E há algumas notícias que eu queria partilhar acerca de Portugal, que são preocupantes, mas é a realidade. Tem coisas boas, o nosso país, principalmente a comida. O clima também é muito bom. As paisagens, as praias são lindas, embora a água seja gelada. Tem muita coisa boa na nossa terra. O povo é acolhedor, especialmente no norte. Mas essa realidade espiritual, e lendo um artigo que eu encontrei na página das Assembleias de Deus, dessa denominação, que é a maior em Portugal, é a maior denominação evangélica, é a Igreja Assembleia de Deus, e trabalham muito perto, trabalham com a Aliança Evangélica Portuguesa. Inclusivamente o secretário-geral da Aliança Evangélica, ele pertence às Assembleias de Deus, é uma pessoa que conhece muito bem a realidade portuguesa, evangélica, recebe o contacto de todos aqueles que querem desenvolver algum projeto missionário, estabelecer alguma missão em Portugal. Ele está muito atualizado. Antes de eu viajar, uma semana antes, eu estive numa reunião com ele, com outro casal brasileiro que representam um ministério dos Estados Unidos, e eu pude ouvir notícias bem recentes do que a Aliança Evangélica conhece de Portugal. E nesse artigo, e um artigo de 2017, dizia que as estatísticas provenientes de pesquisas do Conselho Missionário da Aliança Evangélica Portuguesa
sugerem que os cristãos evangélicos em Portugal são cerca de 46.900. Portugal tem uma população de cerca de 11 milhões de pessoas. Embora algumas estatísticas sugerem até 150 mil, quando incluem todos os que se dizem evangélicos, e há uma confusão entre o que é o verdadeiro evangélico. Incluem a IURD, não é? A Igreja Universal do Reino de Deus, incluem adventistas e outros grupos como mormons. Então não há muita noção, não é, dessas divisões ou dessas diferenças, e acabam em algumas estatísticas por colocar todos dentro do mesmo espectro. Mas uma estimativa mais realista diz que os evangélicos portugueses representam 0,4% da população portuguesa. É um número é desanimador, é desencorajador. É difícil encontrar um cristão em Portugal. É claro que se formos para uma igreja, se formos para Lisboa, para o Porto, é mais provável de encontrar, mas se formos para o interior de Portugal e cidades menores, é muito difícil. É raro encontrar um cristão que acredita em Jesus numa perspectiva bíblica. Porque há quem acredita em Jesus numa perspectiva meramente histórica ou católica romana, mas alguém que acredita no relacionamento pessoal com Jesus. Alguém que entendeu o Evangelho, crê no Evangelho. Esse é que é o verdadeiro evangélico. Alguém que entende quem é Jesus Cristo, o Salvador, que deu a sua vida para perdoar os nossos pecados, para nos purificar da culpa, da injustiça. Alguém que satisfez a ira de Deus. Alguém que levou sobre si o nosso castigo e que por meio desse castigo então nos restabelece em união com Deus, o Criador. Essa mensagem é estranha para a esmagadora maioria dos portugueses. Eles acham que precisam fazer coisas boas para se aproximar de Deus, fazer as boas obras. Não fazer as coisas más também ajuda a aproximar de Deus, ou pelo menos a não pesar na balança do juízo para a condenação. Essa é a mentalidade portuguesa. Então 0,4%. Em 2019, um artigo de um jornal português, Diário de Notícias, em maio de 2019, tinha uma notícia que dizia assim: Portugal continua a ser um país de maioria católica, mas nos últimos 5 anos foram registadas 97 novas igrejas, a média de mais de uma por mês. Então 9 em cada 10 novas igrejas nascidas nos últimos anos são evangélicas. Então percebem que consideram igreja, então há aqui 10% que se chama igreja, mas não é evangélica. Há aqui uma distinção. O número de fiéis católicos continua a descer. A Igreja Católica tem perdido seguidores, fiéis, pessoas que seguem o catolicismo. E essa tendência decrescente dos fiéis católicos, iniciada em meados dos anos 70, esse decréscimo deveu-se principalmente ao regresso de portugueses, muitos deles evangélicos, protestantes, pessoas que tiveram contacto com o Evangelho em África. Também alguns muçulmanos que vieram para Portugal, que estavam radicados nas antigas colónias africanas e regressaram então na década de 70. E foi essa população que permeou as igrejas e que, no fundo, deu esse crescimento acentuado às igrejas em Portugal. Portanto, houve um movimento de África para Portugal por causa do movimento da independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Santo Tomé e Príncipe. Então muitas pessoas portuguesas que estavam nessas terras, nesses países, que eram considerados Portugal antes dessa altura, eles foram obrigados a sair, senão seriam mortos, e vieram praticamente sem nada, e foram as igrejas que abrigaram essas pessoas, mas vieram crentes verdadeiros também, que começaram a servir nas igrejas em Portugal. Este ano, em maio,
eu tive a oportunidade de assistir à apresentação de um relatório sobre as identidades religiosas na área metropolitana de Lisboa, e então eu pude receber algumas informações relevantes acerca da região onde nós estamos a plantar esta nova igreja. Portanto, estamos ali na região da Grande Lisboa a plantar esta nova igreja que chamamos Igreja Bíblica. Então estas imagens são desse estudo feito por pessoas da Universidade Católica. A Universidade Católica em Portugal, ela é muito conhecida e respeitada pelos estudos, pelas estatísticas, os censos. Lá chamamos sondagens. Aqui os irmãos têm um outro nome para o censo, sondagem, mas quando é para saber nas eleições qual é o candidato que está à frente, as pesquisas. Então as pesquisas da Universidade Católica são uma referência. Então eles fazem estudos, já têm muita experiência e fizeram recentemente então um estudo nessa área da religiosidade do povo de Lisboa, que mora na região metropolitana de Lisboa. E Lisboa é vista pelos especialistas como um espaço que reflete a realidade nacional em matéria de diversidade religiosa. Revela uma outra tendência, que é o aumento do número de crentes, são pessoas que dizem que creem em Deus, mas não têm religião. Não seguem nenhuma religião, mas acreditam em Deus. E esse número está a crescer em Lisboa. Então Lisboa é como que essa representação do que é a cultura portuguesa. Atrai a maior parte da população. Lisboa vai atraindo pessoas do interior, mesmo do norte, porque é a capital e é onde mais coisas acontecem e onde as pessoas procuram estar para terem estudos, trabalho, mas é ali que se concentra também a maior porcentagem de imigrantes. Mas o que é interessante é que, ao descrever o povo de Lisboa, descreve-se desta forma: uma espiritualidade que perdeu ligação à religiosidade mais institucional. Não há uma relação com instituições, com igrejas radicadas, com denominações. São pessoas com espiritualidade, pensam em Deus, pensam no sobrenatural, creem no sobrenatural, mas evitam um relacionamento com alguma instituição, com alguma igreja estabelecida. A resposta espiritual que as pessoas deixaram de encontrar, por exemplo, nas paróquias católicas, foram procurar nas igrejas evangélicas e em filosofias orientais como o budismo, hinduísmo ou yoga, é parte do hinduísmo. Então essas tendências têm crescido muito em Portugal. Querem um culto muitas vezes pentecostal, místico, aquela questão do milagre e da sensação, da emoção, ou então algo da meditação como a yoga, e como o budismo sugere. E quem disse isto é também um estudioso, tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente, Paulo Mendes Pinto, que é da Universidade Lusófona, é alguém que estuda as religiões e escreve muito sobre religião em Portugal. Ao pensar na Europa, Portugal faz parte da Europa e é tremendamente influenciado pela Alemanha, pela França, também por Inglaterra, mas estas são as principais referências. Espanha está ali ao lado, também exerce alguma influência sobre Portugal. Mas a União Europeia, a sede é na Bélgica, tem o seu presidente, mas há um pensamento de secularização, de humanização da sociedade. O centro é o homem. E Portugal tem recebido essa influência, mas quando se pensa na Europa, eu consigo ver, porque eu tenho esse contacto direto com europeus, mesmo em Lisboa, tenho família na Alemanha, conheço pessoas que vivem na Inglaterra, portugueses que estão na Inglaterra, alguns irmãos brasileiros que viveram um tempo em Portugal, foram à Inglaterra. Então nestes contactos nós podemos descrever essas pessoas como ovelhas sem pastor. Ou como diz no Salmo 49, no versículo 14, como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. São pastoreadas pela morte. Andam em caminhos de morte. Andam sem Deus no mundo.
é uma multidão, são multidões. Como lemos em Mateus 9, Jesus viu as multidões, isto lá na Palestina. Mas andar pelas ruas da Europa, pelas ruas de Lisboa, andar pelas ruas do Porto, nas grandes capitais europeias, se nós andarmos com atenção, em espírito de oração, de comunhão com Deus, nós vamos sentir isto que Jesus sentiu. Está descrito em Mateus 9. Se quiserem abrir, se puderem abrir em Mateus 9, vou ler do versículo 36 até ao 38. Imaginem-se então andar em Lisboa, imaginem-se andar em Madrid, em Paris, em Berlim. Mateus 9,36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Os números que eu mencionei de Portugal não são muito diferentes dos da Europa. A quantidade de pessoas que conhecem Jesus numa perspectiva bíblica, a percentagem não é muito maior. É talvez um pouco maior em países como a Alemanha, Inglaterra, mas a maioria dos países da Europa Ocidental, principalmente, na Europa de Leste, há um pouco mais de conhecimento bíblico, um pouco mais de temor a Deus, mas na Europa Ocidental são ovelhas sem pastor. São pessoas que andam sem rumo, sem consolo, pessoas que andam sem direção. 1 de Pedro 2,25 lemos: estáveis desgarrados como ovelhas. E descrevendo crentes como nós aqui, pessoas que acreditam em Jesus nesta perspectiva, como a Bíblia apresenta, como o Evangelho exalta. Nós também já fomos assim. É por isso que precisamos sentir compaixão dos europeus. As pessoas da Europa são pessoas, isso é importante nós lembrarmos. Não só os asiáticos, não só os africanos, os europeus também são pessoas. Os europeus também são seres humanos que carecem de amor, precisam ser amados e precisam ser servidos com a pregação do Evangelho. Os portugueses precisam ser amados, precisam ser servidos com a pregação do Evangelho. Mas em 1 Pedro 2,25 diz: estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, que é Jesus Cristo. Então nós precisamos de conhecer esse supremo pastor, esse supervisor que nos conhece, esse nosso Senhor. E o que tem acontecido no movimento de missões, e pensando, eu fui convidado para ir à Guiné-Bissau e trabalhar num projeto também de educação cristã, lá em Canchungo, fica a 3 horas da capital Bissau, e com testemunho de outros missionários que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente também, alguns projetos que eu tenho muita informação, é que uma das coisas que atraía aqueles jovens pastores, alguns deles já pastores, ainda não tinham formação teológica, mas que iam até aquele centro de formação teológica, centro de formação cristã, eles vinham, muitos deles, isto testemunho de outras pessoas, mas porque eles não chegaram a dizer isto, mas lá tinham 3 refeições por dia. E na sua cidade, na sua casa, eles tinham apenas uma refeição. Então, atraídos por refeições, e claro, havia estudo bíblico, havia um curso, havia um material que lhes era oferecido, às vezes Bíblias são oferecidas, mas por terem 3 refeições no dia, eles iam e faziam caminhadas longas, mas passavam ali uma semana a ter as aulas, mas também tinham as refeições, tinham um lugar para dormir, um abrigo, e não pagavam nada, era gratuito. Agora vamos tentar fazer isto em Lisboa. Vamos dizer aos portugueses: venham, nós damos 3 refeições. Venham aqui ter connosco, nós vamos oferecer-vos um lugar para dormir.
até poderia atrair, se fosse aquele bacalhau top, se fosse um hotel de 5 estrelas com jacuzzi, com sauna e com todo o entretenimento. Alguns lisboetas, alguns portugueses até poderiam vir, mas se fosse aquela comida, assim, aquela picanha, não é? Que já se come muito lá, aquela costela, aquele salmão. Se fosse um hotel super luxuoso, uma cama muito confortável, isso poderia atrair pessoas que dissessem: olha, não paga nada, é só vir. Mas oferecer refeições, algo acessível a nós, oferecer alojamento, o que nós temos para oferecer, é difícil trazer português para ouvir a Bíblia. Entendem o que eu quero dizer, o contraste? Não é tão simples assim uma estratégia missionária com assistencialismo. Fazer aquela assistência social nas coisas básicas, uma refeição a mais por dia ou duas, um lugar para dormir confortável, uma cama simplesmente com um colchão onde possa deitar e não tenha que dormir na terra ou numa rede. Há a estratégia na Europa de atrair pela música. E algumas igrejas têm procurado crescer e têm crescido realmente porque têm um culto que é um concerto. Música muito bem tocada e produz várias emoções, muitos arrepios, vozes extraordinárias, instrumentistas fantásticos, e alguns vêm até esses lugares para serem tocados pela música, pelas vozes, por oradores também competentes. Mas também não é isso que nós precisamos em Portugal. Não é isso que os europeus precisam. Não é isso que os portugueses precisam. Não é de emoções. Não é isso que os vai converter ao pastor e bispo da nossa alma. Eles precisam do Evangelho. Precisam de pessoas que entendam o Evangelho e que pratiquem aquilo que Jesus nos ensinou com a sua vida, com o Evangelho. Eu li recentemente uma frase que é atribuída a Spurgeon. Eu não li diretamente, mas alguém citou que Spurgeon disse assim: o Evangelho é como um leão enjaulado. Não é preciso defendê-lo, apenas deixá-lo sair da jaula. Uma imagem bonita. O Evangelho é poderoso. Ele não precisa ser defendido. O nosso Deus, o nosso pastor, Ele é poderoso. Ele não precisa ser defendido. É apenas deixá-lo ser conhecido. Deixá-lo andar livremente. Sem muita mistura humana. Sem muita estratégia humana. Mas dependência dEle. Comunhão com Ele. Dá-lhe toda a liberdade para nos controlar. Controlar os nossos pensamentos, nossos desejos, as nossas ações. E eu quero então citar aqui algo que aprendi neste país. Se eu começar, acredito que muitos de vocês vão, ao começar a citar estas palavras, muitos de vocês vão reconhecer. Porque lá em Portugal eu também senti verdadeiro espanto no meu coração, ao constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem de ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi. E não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado, seja por... isto já não está no poema. Seja por assistencialismo ou por músicas e concertos, seja por oratória, se camuflado, a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo o nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior do que qualquer força ou ficção, que não seria injusto
se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. É por isso que não posso me esquecer. Sendo eu seu servo, eu não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que a sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo o nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Paulo César, Grupo Logos, não é? Conhecem. Há muito nó para desfazer em Portugal. Muito nó que o catolicismo fez. Muitos raciocínios que estão travados. O catolicismo trouxe muita confusão à mentalidade portuguesa. A maior parte dos católicos em Portugal são católicos tradicionais, culturais, não espirituais. Eles não têm, a maior parte não tem um relacionamento espiritual com Jesus. Mas com a instituição tem um certo temor da autoridade católica, medo do inferno. Mas há muito nó, há muita confusão, precisa ser desfeita pelo Evangelho, que não pode ser camuflado pelo nosso assistencialismo, dependendo de estratégias humanas, de luzes, de holofotes, de fumaças, de músicas bem tocadas. Não é isso que Portugal e a Europa precisam. É possível fazer, com muito dinheiro, é possível fazer um grande concerto, dar uma grande refeição e atrair multidões para uma sala. Mas não é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos que Portugal e a Europa precisam de homens comprometidos com Jesus, que são pastoreados por Jesus, que conhecem o Evangelho e que vão viver as verdades que o Evangelho ensina. Essa submissão ao Pai que Jesus viveu. Fazer a vontade do Pai. Ainda que a vontade do Pai contrarie a vontade do Filho, mas nós vamos fazer. É isso que nós, pastores, missionários, cristãos em Portugal, precisamos viver. E com muita paciência, com muita perseverança, com a graça de Deus, procurar fazer isso. E eu fui persuadido por livros que li, por palestras que ouvi, por conselhos que recebi, que a plantação de uma igreja na região da Grande Lisboa, caracterizada pela pregação expositiva, pela teologia bíblica, pelo Evangelho, por um entendimento bíblico de conversão, pela evangelização e membresia na igreja, pela disciplina bíblica, pelo interesse por discipulado e crescimento e por uma liderança bíblica, como cumprimento da grande comissão e como resultado da convicção de que debaixo do céu a metodologia mais eficaz de evangelização e missões é plantar novas igrejas. Eu fui persuadido disso, de que isto é verdade, que é a melhor forma de cumprir a grande comissão é plantar novas igrejas. Isso força-nos a evangelizar, isso força-nos a buscar os que andam perdidos e a treiná-los, a discipulá-los e a acompanhar essas vidas para que eles se tornem cada vez mais semelhantes a Jesus, como nós, missionários, pastores, queremos, desejamos, buscamos ser. O ministério do apóstolo Paulo, descrito em Atos 13 a 20, tem sido uma referência para a missão que estamos a desenvolver lá em Portugal. Existem alguns desafios, como eu mencionei, a tradição, essa questão da cultura, a idolatria, as imagens, que ainda algumas pessoas se apegam, querem ver alguma representação espiritual de Deus ou de algum homem ou mulher que tenha tido comunhão com Deus e que tenha sido agraciado ou agraciada por Deus. O dinheiro tem sido um grande ídolo, um Deus na Europa. O lazer, por exemplo, a boa comida portuguesa. Mas ao ler esta semana no livro de Oseias, durante o meu tempo devocional, em Oseias capítulo 7, versículo 14, eu li assim: não clamam a mim de coração, falando das pessoas de Israel. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Muitas vezes a comida torna-se um ídolo, torna-se a fonte de alegria e de prazer. Eu ouvi lá
no congresso Prega a Palavra, um irmão a descrever o ministério em Moçambique, que um dos pastores moçambicanos que estava a participar do treinamento Prega a Palavra, no primeiro dia ele estava quebrantado. Os professores estavam a ensinar e ele com a cabeça encolhida e a dormir. Passou o dia inteiro assim, a dormir. E o professor perguntou ao responsável pelo treinamento: mas e este irmão, porquê que está a acontecer isto? Porquê que ele veio dormir para aqui? E o diretor disse assim: espera, vais ver como é que amanhã ele vai estar. E no dia seguinte ele já estava alegre, muito ativo, a fazer perguntas, querer saber. E a explicação foi: eles só têm um prato de comida, aqui tem 3. Ele veio tão fraco que não tinha energia, ele não tinha força. E depois da viagem ele estava quebrado, agora alimentado, vais ver, já tem outra energia. Em Portugal o fenómeno é inverso. Há tanta comida e tão boa que a pessoa come e logo a seguir fica com uma moleza e com um sono. E os professores abrem a Bíblia e convidam, a pessoa está tão quebrantada porque comeu tanto, comeu tão bem, teve tanto prazer com aquela refeição que só dá vontade de ir dormir. É um problema a comida em Portugal. Torna-se um ídolo. A pessoa quer alegria, quer prazer e refugia-se na comida. É uma forma de idolatria. Em Oséias, no capítulo 8, versículo 4, diz: eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. E o versículo 11 diz: porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Os portugueses também têm construído verdadeiras catedrais, que são os estádios de futebol. O estádio do maior clube de Portugal é mesmo chamado de Catedral da Luz. E também chamam o Inferno da Luz. Vejam o contraste. E é um objeto de adoração. O futebol, os clubes de futebol, os jogadores de futebol, eles são objetos de adoração. São verdadeiros ídolos. Controlam a vida da pessoa. Todo dia pensam em futebol, pensam nos resultados e investem dinheiro, muito dinheiro, para ver jogos, não apenas no estádio do clube, mas viajam para a Europa, pagam bilhetes, os ingressos caríssimos, para irem ver as competições europeias, a Liga dos Campeões. É uma idolatria, é algo tremendo como constroem esses ídolos para pecar. Em Oséias 9, versículo 10 diz: via vossos pais com as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Então as pessoas vão se tornando também egoístas, vão se tornando arrogantes, vaidosos, porque imitam os seus ídolos. Os jogadores de futebol que têm várias mulheres, alguns defendendo outro tipo de imoralidade sexual. E como foi assim no tempo de Israel, de Efraim, também é assim nos nossos tempos, é assim na Europa. Os ídolos são esses atores, são esses desportistas, são essas pessoas que se destacam e são seguidas, são imitadas. E o versículo 12 de Oséias 9 diz assim: ai deles quando deles me apartar. Ai de nós se Deus se apartar de nós. Ai da Europa, ai de Portugal se Deus se apartar da Europa. E nós precisamos clamar para Deus não se apartar de Portugal, da Europa, para não se apartar do Brasil. Porque ai de nós se Deus se apartar de nós. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos buscar a Deus, precisamos clamar a Deus, pedir a sua graça e a sua misericórdia. E é isso que faremos daqui a alguns instantes. O Salmo 135 diz, no versículo 15: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Acho que houve algum problema com a projeção.
Salmo 135. Não há alento de vida em sua boca, como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Se nós adorarmos a sociedade, se adorarmos os artistas, se adorarmos os jogadores, nós vamos nos tornar como eles. É o aviso da palavra de Deus. Isso precisa ser denunciado, ao mesmo tempo que os portugueses precisam ser amados, precisam ser despertados para Deus por pessoas que amam o Senhor, que o conhecem e que sabem o caminho para Deus. Um outro desafio é o da secularização, como eu já mencionei, o homem no centro, o cientificismo, achar que a ciência tem todas as respostas, achar que a ciência é o supremo bem, é o supremo saber. Isso é algo que está muito presente na sociedade europeia. A psicologia apresenta-se como a principal alternativa ao aconselhamento pastoral e como a principal escolha, a psiquiatria como o maior, o melhor cuidado da alma. Mas nós sabemos que tudo isso é placebo. Tudo isso não atinge o coração, porque só Deus conhece o coração. Mas há muita ignorância, esse é outro desafio, há muita ignorância por causa do desleixo dos líderes, dos pais, de família, por causa do desleixo dos pastores, de preguiça. Então isto precisa ser contrariado. Em 2009 eu tive a oportunidade de participar de uma conferência de plantação para plantadores de igrejas. E lá eu fui desafiado a me envolver com o Ministério de Plantação de Igreja. E foi isso que nos anos seguintes eu me preparei para fazer, tanto em contactos com o Brasil como contactos lá com igrejas da Europa. E houve muitas viagens atribuladas, muita precariedade. Este foi um dos carros que nós usamos para fazer a nossa mudança. Dá para ter noção de como eram os recursos que nós tínhamos disponíveis para começar a missão. Mas depois tivemos a oportunidade de estar numa casa espaçosa com uma sala e os primeiros cultos eram a nossa família, com esse fortalecimento dos nossos laços espirituais uns com os outros, ler a palavra do Senhor, cantar hinos, orar pelos nossos vizinhos, por pessoas que conhecemos. Então, com o apoio de irmãos do Brasil, com igrejas aqui, nós começamos a ter reuniões de estudo bíblico nas casas, convidar homens para lermos livros de aconselhamento bíblico, como Maridos Perseguindo a Excelência, Fortalecendo Casamentos, chamando homens à responsabilidade para a vida espiritual e para a liderança nas suas casas. Então, as mulheres também se reuniam para ler livros. O primeiro livro foi Esposa Excelente, e como fortalecer os casamentos baseados em Cristo, na palavra do Senhor. Estudos bíblicos com doutrina nas casas, mais viagens atribuladas, mais desânimo. Isto é um outro carro, mas procurando estabelecer parcerias em Portugal, encontrar. É uma viagem de quase 4 horas, 2 pneus furaram nesse dia. Foi muito complicado esse tempo. Depois usamos por um tempo as instalações de uma igreja em Benfica, um dos bairros famosos de Lisboa. Essa igreja que fechou, essa igreja que já estava muito envelhecida, os membros já velhinhos, alguns no lar, e o pastor já muito cansado, e essa igreja deixou de existir. E viagens missionárias para divulgar o projeto, e conseguimos em 2015 estabelecer a associação Igreja Bíblica com esse objetivo de plantar uma igreja, e alugámos um espaço porque já estávamos com estatutos, já tínhamos essa possibilidade de ter uma conta bancária para receber as contribuições e arrendámos um primeiro espaço numa freguesia da Amadora, em Alfragide, e depois então tivemos a oportunidade de fazer os primeiros batismos também. Os meus filhos foram batizados em 2016
16. E as primeiras reuniões, o grupo cresceu, precisamos mudar, estas são fotos do novo espaço, e estamos a acompanhar agora um grupo de 50 pessoas. Não estão todas integradas como membros da missão, da igreja, mas já se sentem parte da missão Igreja Bíblica, e algumas não estão ainda perto de Lisboa, estão com planos de mudar, mas têm pedido o acompanhamento pastoral. E este número já é um número difícil de pastorear, já começa a ficar bem complicado de dar essa atenção às famílias, às pessoas. Então nós temos pedido a Deus que nos dê a graça de ver novos líderes surgirem para ajudarem no pastoreio desta comunidade que está a crescer. Então, resumindo aquilo que acreditamos sobre plantação de igreja, como plantar ou também como revitalizar uma igreja. Então, primeiro mandamento, orar. Ora, busca o Senhor. Segundo, faz o trabalho de um evangelista. Ainda que eu reconheça a minha limitação nesta área, eu não sou uma pessoa... Eu tenho aprendido muito com os brasileiros, mas ainda me sinto muito reservado. Sou uma pessoa mais tímida, embora não tenha dificuldade em falar em público, mas é difícil abordar. Eu não gosto de ser rejeitado, eu não gosto de ser ignorado, eu não gosto de ser desprezado, e isso é o que eu mais vivo, e o que mais me acontece ao falar com portugueses ou com europeus acerca de Jesus, acerca da Bíblia, acerca dos caminhos para a salvação. Mas é preciso fazer esse trabalho, ainda que contrarie a tendência da minha carne. É preciso pegar num folheto e entregar e fazer perguntas. Conhece Jesus? Já ouviu falar de Jesus? Se morresse hoje, sabe o que é que lhe ia acontecer à sua alma? Fazer perguntas que possam despertar algum interesse para falar um pouco mais sobre vida espiritual, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o caminho. É difícil, irmãos, mas é o que precisa ser feito para plantar uma igreja. É preciso discipular os convertidos, aqueles que pela graça de Deus vêm o seu coração transformado, mas eles precisam de ser alimentados, ensinados, conduzidos. Treinar presbíteros ou pastores e diáconos. E é tão difícil por causa da indisponibilidade dos homens em Portugal. Têm que trabalhar muitas horas, enfrentam trânsito, o clima e a comida cansa-os e dá muito sono, e ficam tão cansados, têm pouca energia para vir para um ambiente de estudo, pegar nas escrituras, em bons livros e ler. Os desafios são grandes, mas é o que precisa ser feito: treinar presbíteros e diáconos. E por fim, aceita sofrer. Precisamos aceitar sofrer. Para plantar uma igreja é preciso sofrer. Aceitar ser humilhado, aceitar ser desprezado, mas é isso que significa a plantação de uma igreja. Eu queria então meditar por alguns instantes no Salmo 67 com os irmãos. Salmo 67. E pensar em Portugal, pensar na Espanha, pensar na França, pensar na Alemanha, a partir deste salmo. São as nações mais próximas de Portugal. Salmo 67. Começa assim o salmista: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Irmãos, dá para perceber que é uma oração. O salmista está a orar, está a fazer um pedido. Que o Senhor seja gracioso conosco, que Ele nos abençoe. É assim que termina o Salmo, o versículo 7, diz: abençoe-nos Deus. A bênção sacerdotal, ela contém estas palavras: que o rosto de Deus esteja voltado para ti, que Deus olhe para ti, que Ele olhe com graça para ti. Nós precisamos de clamar isso a favor de Portugal, que Deus olhe para Portugal, e eu creio que Ele está a olhar. Eu creio que Ele está a olhar para a Europa, porque são pessoas, e há pessoas aqui no Brasil e há pessoas em Portugal que eu conheço que estão a clamar, a pedir: Deus, olha, contempla,
Volta o teu rosto para aquelas pessoas que andam ali, multidões, sem te conhecer, sem pastoreio. Olha, são pessoas que precisam de ti. Para que se conheça, versículo 2, para que se conheça na terra o teu nome, o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. É isto que é preciso acontecer em Portugal, que haja um conhecimento de quem Deus é, que as pessoas verdadeiramente conheçam, porque há pessoas que o conhecem e que o tornam conhecido. Esta semana o que eu vivi aqui, comunhão com outros pastores, mais de 300 pastores, a cantarem sobre a comunhão com Deus, querem ser mais como Jesus, sermos conduzidos pela carta de Romanos que apresenta e explica o Evangelho, e como Deus se aproximou de nós, da humanidade, e como mostrou a sua graça e o seu favor, e como foi bom me sentir mais perto de Deus, ao estar mais perto destes pastores, destes obreiros, destes missionários durante estes dias. E eu confesso, irmãos, fez-me muito bem estar mais perto de Deus durante estes dias, mais perto da igreja aqui no Brasil, mais perto destes irmãos. Isso trouxe um ânimo, uma alegria, uma força para continuar a lutar contra os ídolos do meu coração, contra o desânimo, contra muitas vezes o espírito crítico, a impaciência, porque estive com homens que o conhecem a sua palavra, conhecem o caminho para Deus, e eles abençoaram-me. E eu desejo ir para Portugal e ser um homem que conhece Deus, conhece a palavra, conhece o caminho, e que ajude outros homens a conhecerem Deus, conhecer a palavra e a conhecer o caminho para Deus. Desejo que os brasileiros que forem para Portugal sejam homens e mulheres que conhecem Deus, conhecem a palavra e conhecem o caminho para Deus, para poderem mostrar aos portugueses, aos europeus, o caminho para Deus, porque as pessoas precisam de Deus. E o objetivo é que os povos louvem o Senhor, que exaltem o Senhor, que o Senhor seja exaltado e glorificado. Não instituições, não denominações, não indivíduos, mas que o Senhor seja louvado. A glória de Deus seja vista. Louvem-te os povos todos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Que a alegria não venha da comida, nem do desporto, nem da música, mas venha da comunhão com Deus, da comunhão com Jesus, da esperança da vida eterna, da salvação preciosa que nós temos. Que isso seja suficiente para nós termos prazer a cada dia, a nossa caminhada. É isso que nós queremos viver em Portugal. Precisamos de alguém que tenha este prazer na comunhão com o Pai como Jesus teve. E que aprenda com Jesus a desfrutar desta alegria na comunhão com o Pai. O prazer da comunhão com Deus. Versículo 5 de novo, este refrão: louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Queremos ver cultos verdadeiros de adoração a Deus em Portugal. Louvar o Senhor, o Deus Criador. Que Portugal, que a Espanha, que a França, que a Alemanha, que a Europa louve o Senhor. Esse tem que ser o nosso desejo, o nosso clamor. Não louvar o Brasil, não louvar as instituições brasileiras. Agradecer a Deus, sim, pelo Brasil e pelas igrejas e instituições brasileiras, como o Ministério Prega a Palavra. Mas que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja exaltado, que Ele seja visto em nós, no nosso caráter, nas nossas palavras, nas nossas ações. Que Deus veja que nós o tememos quando estamos sozinhos no nosso quarto, quando estamos sozinhos na cozinha, na sala de jantar, mas que Deus perceba que nós temos prazer nele. É isso que nós precisamos. Versículo 6, a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos Deus e todos os confins da terra o temerão. E nós acreditamos que Deus tem os ouvidos atentos a orações que se fazem em lugares como este, em que Ele é clamado, em que nós pedimos que Ele nos abençoe, que seja gracioso conosco. E quando Ele nos abençoa, aqueles que estão à nossa volta, eles vão perceber que nós fomos abençoados por Deus. E vão aprender a temer o Senhor.
a confiar no Senhor. Irmãos, é isto que anima o meu coração para continuar num povo, no meio de um povo difícil, como é o povo português, como é o povo europeu. Se Deus permitir, hoje à noite eu vou também partilhar um texto, um dos textos que Deus mais tem usado para me encorajar, para me animar a continuar, a perseverar nessa obra de anunciar o Evangelho, de mostrar Cristo no nosso país. Mas a oração é esta: abençoa-nos Deus, e todos os confins da terra, e até Portugal o temerão. Esta é a nossa esperança. Por isso, o pedido: irmãos, intercedam a favor do nosso ministério. Orem por nós. Orem por Portugal, pelos missionários. Também tem vários brasileiros a servir em Portugal, vários projetos recentes, com apoio do Brasil, que estão a começar a se organizar em Portugal. Nestes últimos anos, os brasileiros que têm chegado são pessoas muito melhor preparadas teologicamente e com uma vida familiar também muito mais equilibrada do que foi há uns anos atrás. Mas orem, lembrem de orar por nós, por favor. E um outro pedido que nós temos feito às igrejas brasileiras é o envio de obreiros que possam cooperar nos ministérios locais que estão a ser desenvolvidos e que nos ajudem a desenvolver outros ministérios. Ou seja, aquilo que nós lemos há pouco: rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. Há muito trabalho para ser feito, mas têm que ser trabalhadores verdadeiramente, pessoas que vão para trabalhar, pessoas que realmente são trabalhadores, são ministros do Senhor. E as áreas são pregação, o ensino, o discipulado, e dentro do discipulado a especialização do aconselhamento bíblico e do pastoreio. Então nós acreditamos na suficiência das Escrituras. Nós não acreditamos na psicologia como uma alternativa para ajudar a alma, mas nós acreditamos que é o Supremo Pastor, por meio da sua palavra, por meio das verdades fundamentais do Evangelho, que vão tocar a alma dos portugueses, dos habitantes de Portugal, da Europa, e haver essa conversão genuína, essa alegria genuína no Senhor. E o treinamento de liderança. Nós desejamos desenvolver. Estão a nascer vários bebés, já temos 6 bebés na nossa comunidade e 2 crianças com 8, 9 anos. Precisamos de desenvolver o ministério com crianças, também desenvolver o ministério com música, e então são áreas que precisam ser desenvolvidas. E por isso nós louvamos a Deus por este ministério Pregue a Palavra. O pastor Ludgero Neto é o irmão responsável pelos ministérios internacionais, já esteve em Portugal ano passado com o pastor Eucleme, que está aqui de uma forma mais discreta, e é assim que temos conhecido o pastor Eucleme, um homem discreto, o que me agrada muito, mas muito apreciado pela nossa família e pelos portugueses. Já disse isto ao Eucleme, este irmão, e temos orado por ele e sabemos o que Deus tem feito na vida dele. E quem sabe, só Deus sabe, se Ele vai nos poder ajudar por um tempo ou por muito tempo. Mas temos orado por líderes assim, pessoas como o pastor Eucleme Júnior, que eu já tive a oportunidade de conhecer, comprometidos com Deus, e outros irmãos que nos possam ir ajudar a treinar pastores, líderes, obreiros na seara, que vão lá ensinar a palavra, viver a palavra. Então é por isso que estamos a orar. Além disso, nós temos pedido aqui às igrejas que participem do sustento do ministério lá. Uma participação financeira, uma percentagem do total dos recursos necessários. E falando em números, nós, com base no orçamento que nós elaboramos, nós consideramos que para a concretização deste projeto nós esperamos em Deus a graça de poder receber um pouco mais de 17 mil euros. Isso dá 74 mil reais por ano através do estabelecimento de novas parcerias. É um valor alto. É por isso que viver na Europa não é algo simples. A renda da casa, a renda de um espaço novo, a aquisição de equipamento,
tudo é um investimento muito, muito alto. Então nós estamos a procurar estabelecer novas parcerias. Isso seria levantar novas parcerias que completassem cerca de 1.400 euros por mês, a mais do que já temos, 6.100 reais. Isso corresponde a 35% do total de recursos necessários do nosso orçamento. Então, mais obreiros que possam cooperar conosco, a quem possamos prestar contas e com quem ter amizade, comunhão. E queremos pensar na possibilidade de adquirir instalações, um terreno e poder construir. Isso dá uma ideia de um maior estabelecimento, de ficarmos radicados, realmente termos raízes ali naquela região. E ao falar sobre este assunto, ao ler um livro que o título é O Pedido Divino, de Steve Sadrach, o que eu aprendi com este irmão acerca disto de levantar sustento é que, como ele entendeu, eu também aprendi que é isto que Deus espera de mim. Eu, como missionário, como obreiro, fui chamado para ser fiel. Mas não é a minha tarefa levantar os recursos, é tarefa de Deus. O meu chamado, o meu ministério, a pessoa a quem peço, os recursos dela, tudo é de Deus. Por isso, quando me vou encontrar com alguém para tentar levantar recursos, eu lembro a mim mesmo que não é um pedido do Pedro, ou como este irmão disse, do Tom, antes é um pedido divino. Eu sou apenas um mediador que tenta conectar o povo e os recursos de Deus com o plano dele. E isto desfaz toda a pressão. O Senhor chama alguns de nós para serem missionários na Europa, que é um continente secularizado e materialista, e outros para ministrar a universitários na USP ou na Unicamp. Outros talvez vão usar, lá dizemos fato, aqui dizem terno e gravata, e passar a vida investindo capital e comprando imóveis. Uma vez que entendemos que estamos todos no mesmo jogo, o resultado é um só. Nós apenas desempenhamos o papel que Deus nos designou, cumprindo fielmente o seu propósito para a nossa vida. E eu creio que, apesar de amar muito o Brasil, como eu amo e como facilmente me identifiquei com a cultura aqui, principalmente com o que há de treinamento, de recursos, de livros, de formação, que eu gostaria muito de poder ter acesso mais facilmente, completar, por exemplo, o curso Nutra, estar nas conferências todas da ABCB, fazer o curso Pregue a Palavra mais rapidamente aqui, mas eu entendi que Deus me chamou para servir na minha terra, no meu país, e servir no Ministério de Plantação de novas igrejas. Eu quero ser fiel nessa tarefa que Deus me deixou, pastoreando a minha família, amando a minha esposa, educando os meus filhos nos caminhos do Senhor e procurando ser um exemplo de alguém que ama Deus, que ama a palavra, que conhece o caminho, que anda com Deus no mundo e que sabe falar do caminho. Por isso, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como também está acontecendo entre vós. Paulo disse isso aos Tessalonicenses e eu sei que eu posso dizer isto aos brasileiros, aos paulistanos em particular, que é o estado que eu conheço melhor. Irmãos, eu sei que a palavra se tem propagado aqui. Eu sei que Deus tem abençoado esta nação com recursos, com homens verdadeiramente fiéis, com pastores que têm ministérios de 30 e tantos anos. No caso do pastor Eucleme, pai. Igrejas fiéis durante décadas. Então orai por nós para que lá em Portugal, para que na Europa, também a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, seja conhecida, seja exaltada, como ela é a palavra de Deus, a palavra do nosso supremo e bom pastor. É dele que nós precisamos. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer-te por esta oportunidade de conhecer estes irmãos que celebram com alegria 91 anos de história, de existência neste lugar, nesta cidade. Viver este momento com os olhos no futuro, com os olhos firmados em Cristo, para agradecer a obra do Senhor nas vidas destas pessoas, porque a verdadeira obra não é um prédio, mas é aquilo que
o Teu Espírito e a Tua Palavra têm feito no coração destas vidas, destas pessoas aqui neste lugar. A alegria de pertencer a Cristo, a alegria de ver filhos serem educados nos Teus caminhos, a alegria de saber o que é o perdão, do que é a compaixão e a misericórdia, de andar humildemente diante de Ti, de buscar a Tua direção e a Tua proteção e andarmos de uma forma que Te honra e que Te dá louvor. Deus, esse é o caminho que sabemos que Tu queres para cada um de nós, para os próximos anos, enquanto Jesus não voltar para nos buscar. E aquilo que tem acontecido nesta terra que eu tenho testemunhado, Senhor, Tu sabes como eu desejo que isso aconteça também no meu país, em Portugal. Eu quero Te agradecer e louvar por tudo que já fizeste em nós, por nós, através das igrejas no Brasil, dos ministérios aqui, das famílias brasileiras. E o que eu peço hoje, Senhor, é que faças mais ainda, também em outras nações europeias. Eu peço, Senhor, na presença destes irmãos, e acredito, Senhor, que com a concordância deles, que Tu olhes com compaixão para a Europa, que Tu voltes o Teu rosto gracioso, misericordioso, para as multidões que ali estão. Pessoas que não Te conhecem ainda, pessoas que nunca ouviram falar do Teu amor de uma forma clara, não viram evidências do Teu amor de uma forma clara, ou que as ignoram, ou que não as entendem e precisam ser explicados, precisam ser esclarecidos, precisam ser confrontados. Senhor, eu peço que Tu nos uses a nossa vida para abençoarmos aquelas nações, aquelas famílias, aquelas pessoas. Quero Te louvar e exaltar pela igreja aqui em Bebedouro, pelas igrejas no Brasil, pelo que estás a fazer nesta terra, pelo que estás a fazer nos nossos corações. Louvado seja o Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém.